Hoje vamos aprender como fazer o lançamento de terreno. A gente vai pegar uma topografia, né, em AutoCAD, que tem os níveis ali, os deslocamentos, não pode ser uma topografia plana. E a gente vai aprender a converter essa topografia de AutoCAD para um terreno sólido no Revit. Porque aí a gente consegue tanto usar no nosso projeto arquitetônico, ou no nosso projeto estrutural, ou qualquer outro projeto que seja. Então a gente consegue usar como a base do nosso projeto. E também, caso a gente precise apresentar um projeto de terraplanagem, a gente também consegue pelo Revit. Não fica igual ao Civil 3D, claro que é uma ferramenta específica para isso, mas a gente consegue ter o volume de corte e aterro aqui no projetinho de terraplanagem, no template. Então vamos para a minha tela. Já aqui na tela do computador, esse daqui é o terreno que a gente vai modelar. Então eu estou mostrando aqui para vocês como que ele fica. Então a gente tem as curvas de níveis, todos os lançamentos. Ele já está na orientação, já ele está com elevação aqui, ó, na 476, o deslocamento da altura, para a gente compatibilizar com o nível da arquitetura, com o nível da arquitetura não, desculpa, com o nível da topografia. Então ele segue exatamente as cotas de níveis que tem na topografia. Então se você puxar qualquer nível aqui, ele já vai ficar. Esse é o terreno, é o mesmo que eu vou modelar aqui para vocês verem. É um terreno grande, tá? Ele tem uma área aqui, vamos ver se a gente aparece aqui. Temos uma área aqui de 23, quase 24 mil metros quadrados, tá? Então é uma área muito grande de um terreno de topográfico. E aqui é o nosso projetinho de terraplanagem, né? Até esse projetinho é o mesmo que eu envio junto com o template, tá? Então meu template ele não vai vazio, ele vai com o projeto modelo. E é esse daqui o projeto modelo, que é de um auditório, tá? E aí aqui a gente tem os cortes, os eixos, as notas e também a gente tem o quantitativo de terraplanagem aqui na tabela, tá? Volume de corte, volume de aterro e a área do terreno que a gente está mexendo. Porque como ele é um terreno muito grande, 23 mil metros quadrados, são várias edificações pontuais. Então eu não fiz uma terraplanagem única no terreno. Então foi dividido e essa edificação em si tem uma área de implementação ali de quase 10 mil metros quadrados. Tá? Então vamos lá. Então, vamos iniciar aqui. Já tem um novo template aqui, zeradinho. Então, o que que eu faço? Eu inicio o template conforme vocês adquirem. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É o precinho simbólico, só para vocês terem aí. E aí, o que que eu faço? Eu pego o template, ele vem com o projeto. Então, eu abro como novo projeto e limpo tudo, tá? O que que eu deixo? São somente o piso nível 1, que é a partir dele que eu lanço toda a minha... Faço o lançamento do meu terreno e da minha topografia ali, e também da minha... Da minha quando eu preciso fazer da terraplanagem, tá? Então, o que que eu faço agora? Tendo uma topografia, eu tenho a topografia aqui, eu vou até abrir ela em AutoCAD. Eu tenho uma base topografia, tá? Com o terreno total. Se eu passo, eu seleciono aqui, eu tenho aqui que ele tem uma elevação do eixo Z de 479, certo? Exatamente essa curva de nível. Aqui é 480, tá? Então eu não posso ter uma topografia zerada, eu tenho que ter uma topografia com os desníveis no eixo Z, tá? E outra coisa, a gente precisa saber quais são as layers. Essa é uma layer MDT1 curvas aqui, ó. MDT1 curvas ou MDT1 curvas. E essa daqui, provavelmente, MDT1 curva mestra, tá? Esse projeto em si, eu vou fazer pelo lançamento das curvas. Por quê? Essa topografia não foi feita pelo nosso escritório, então pode ser que tenha algumas variações nesses pontos. Porém, se for uma topografia que você conhece, tipo assim, ó, esse AC ponto cota, ele também tem um desnível na posição Z, 49297, tá? Você pode usar ele como referência também na sua topografia. Mas para exemplificar e para ser mais rápido e mais didático, a gente vai trabalhar só com as curvas de níveis, tá? Então, como vocês podem ver, eu acabei cometendo um equívoco, não é 23 mil metros quadrados, é 230 mil metros quadrados, tá? Então, peço desculpas aí, foi uma falta de atenção na hora de ler o número lá. Então, eu tenho essa base topográfica. Então, sempre para vocês iniciarem, vocês têm que ter uma base topográfica. Seja ela simples, seja ela levantada por software, ou seja ela retirada de IA aí, o que vocês montarem. Tá? Agora a gente vai no Revit. A gente vem aqui em inserir. Aí a gente vem em importar CAD. A gente seleciona onde que está a nossa base. Aqui, as cores, se for você pode deixar preservar, eu deixo preservar mesmo. Sempre muda para a unidade de medida do seu arquivo. No caso lá, eu estou trabalhando em metro. Tá? Pode deixar corrigir linhas e orientar para a vista e o posicionamento automático. Correto? Pronto, a gente está com a topografia aqui, está sendo cortada. Vamos ativar aqui. A gente ativa.
Pronto, tá com toda a topografia aqui dentro do Revit, tá? Então, a gente está com ela aqui. O que que a gente inicia agora? Agora a gente vem aqui em massa e terreno, sólido topográfico, a gente clica na setinha aqui embaixo, tá? E a gente vem em criar da importação. Na hora que a gente clica aqui, a gente tem duas opções: criar de um arquivo CAD e criar de um arquivo CSV. Como pode acontecer em alguns casos, você pegar uma topografia de alguém que é prestador de serviço seu e vir um arquivo CSV com os pontos, tá? Você consegue, a partir desse arquivo CSV, também fazer uma topografia, um terreno sólido aqui, um sólido topográfico aqui dentro do Revit, tá? Então, por quê? Às vezes, dependendo do jeito que eles trabalham, que o software trabalha, isso daqui ele entende como um ponto. Vamos ver se a gente acha aqui. Ele não entende como um elemento, ele entende como um ponto de elemento, um point. Vamos ver se vai ser esse, ó, point. Você não consegue puxar point lá dentro do Revit. Então o point, ele não é um elemento lá dentro do Revit, ele não importa esse elemento. Então você tem que usar pelo arquivo CSV, tá? Então um dos casos também que a gente não vai utilizar aqui é porque esse arquivo não tem CSV, tá? O pessoal não forneceu para a gente. Então vamos criar a partir do CAD. Com isso, você clica aqui em criar a partir do CAD e clica em cima do seu arquivo CAD. Com isso, ele vai te listar todas as suas layers, né? Então você tem aqui todas as layers lá do seu arquivo CAD. Pode vir aqui em marcar nenhuma. E a gente está procurando as MDT, a curva mestre e a MDT curva 1. Certo? A gente vem aqui, curva mestre. Selecionou só esses dois. É só isso, tá? Você vem aqui, dá um OK. Ele vai começar a processar. Dependendo aí do tamanho do seu terreno, ele vai levar mais tempo, dependendo ou não. E já está com o terreno modelado, tá? Se eu abrir o 3D aqui agora, abro o 3D. Eu já estou aqui com a minha base topográfica lá no nível 1, certo? Que eu coloquei. Quando eu coloquei no nível 1. E você vai ver que você não vai ver seu solo aqui. Então, se tiver com a caixa de recorte ativada, você não vai ver. E o seu sólido, ele já está lá no nível topográfico, conforme a orientação da topografia, tá? Do arquivo topográfico. Então, ele vem certinho. Às vezes, ele vem quebrado os cantinhos, tal, dependendo do tamanho do terreno, das curvas. Então, aí, às vezes, é necessário vocês vindo fazer alguns ajustes. Mas, nesse caso, ele saiu quase que perfeito, tá? Então, tem alguns quebras aqui. Às vezes, é necessário fazer alguns ajustezinhos, dependendo do tamanho do terreno. Ele quebra bastante. Então, assim, você tem algumas coisinhas que você precisa verificar também, se as curvas de nível estão atendendo certinho, tá? Feito isso, se a gente clica nele, a gente tem um sólido topográfico, correto? Eu vou fazer aqui, a gente fez a primeira etapa aqui do vídeo, que é o lançamento do sólido topográfico. Agora, um exemplo, eu preciso criar ali, eu tenho um terreno aqui, um exemplo, nesse caso aqui, ó. Eu tenho um terreno aqui que ele cai aqui para essa cota, correto? Ele é um terreno aqui em declive, né? Ou aclive, dependendo do jeito que você está olhando para o terreno também. Então a gente tem aqui essa questão. Porém, eu quero patamarizar essa parte desse terreno. Eu quero criar um patamar para minha obra, correto? Eu preciso patamarizar ali. Então, o que você faz? Inicialmente, você clica aqui nesse arquivo, tá? Você vem aqui em fase criada, você muda para existente original, tá? E fase demolida, também existente original. Pode ser que quando você faça isso, o terreno suma aqui da visibilidade 3D. Nesse caso, não sumiu. Ok? Fizemos aqui. O que a gente vem aqui e altera para comentários? Isso aqui a gente digita como terreno natural. Pessoal, tem que ser exatamente desse jeito, porque a configuração de tabela de quantitativo de terraplanagem, ele segue exatamente esses parâmetros. Se você mudar alguma coisa, ele não quantifica, tá? Se você precisar fazer a terraplanagem. Então, por isso que tem que ser assim, tá? É a primeira orientação que eu dou para vocês. Então, feito isso, o que vocês fazem agora? Você vem em massa e terreno, você vem aqui em região graduada, clica ali e criar uma topografia exatamente igual à existente. Você clica sobre a topografia, ele vai fazer um processamento, processar, e ele já duplicou a sua topografia. O que você faz agora? Dá um ESC. Deu um ESC, se você clicar aqui, você vai ter uma outra opção aqui criada. Então, ó, se a gente clicar uma vez, a gente está nessa opção, que é o terreno natural, construção nova, nenhum. Se a gente verificar, aqui em outros, ele já tem agora a aba de corte e preenchimento, tá? Então, a gente já tem aqui corte e preenchimento. Se a gente vir com o Tab, antes de selecionar Tab e apertar, a gente vai ver que a gente está com o terreno por baixo.
Então a gente já tem dois terrenos aqui modelados, um sobreposto com o outro, tá? Porque os dois são exatamente iguais. Feito isso, eu quero alterar o terreno, que agora ele não é terreno natural mais, ele é o terreno alterado, certo? Terreno alterado. Eu quero, a partir desse terreno alterado, é o que eu vou fazer a minha planificação ali, o meu solo topográfico, eu vou fazer o meu platô de topografia. O que você faz agora? Você vem em modificar elementos, certo? A partir desse modificar elementos, você consegue modificar tudo que você precisa. Esses daqui são os pontos com os níveis da cota. Um exemplo, eu vou apagar esses daqui, certo? Ele já vai começar a fazer os cálculos, rodar os cálculos. Eu estou fazendo no 3D, mas pode fazer na planta também. Então eu já estou fazendo aqui algumas revisões. E aí eu posso vir aqui, ó, em adicionar ponto. Estamos falando aqui da cota, antes de vamos em modificar. Essa daqui a gente está falando da cota 484. Então a gente vai patamarizar na cota 484. Então eu venho adicionar ponto. Você pode vir aqui, ó, absoluto, mudar para absoluto, 484. Feito isso, a gente traz esse ponto aqui. Vamos lá, 484 aqui, aqui e aqui. 484. Se a gente der um ESC, a gente vai sair da edição. Dá mais um ESC, a gente sai da edição. A gente já alterou o sólido. Tá verificando que aqui ó, ele está calculando? Isso aqui vai depender do tamanho do seu terreno, tá? Então, ó, a gente já tem um corte, a gente não tem corte, um pequenozinho corte aqui, e a gente tem uma área de preenchimento aqui em metro cúbico de 5.500. Tá, eu fiz uma proporção muito grande aqui, ele tá ajeitando os taludes e tal. Então, por isso que tá muito grande, também estamos considerando uma área gigantesca, né? Então, aqui, só para fazer esse aterro, ele tem tudo isso. Mas se você quiser, eu quero ajustar aqui, mover ele um pouco aqui, altera para cá. A gente move ele já provavelmente ele entrou num corte agora. A gente dá um ESC, clica de novo no terreno, ele já vai estar calculando, faz o cálculo automaticamente. Então a gente tem lá, a gente teve um corte e um aterro, tá? O preenchimento é o aterro. E aí tem aqui o corte barra preenchimento também. Se a gente abrir quantitativo de terraplanagem, é o mesmo valor, tá? Dentro do terreno. Então, essa é uma aula simples, mostrando para vocês como que vocês conseguem criar platôs a partir de uma topografia, para vocês fazerem a modelagem do seu terreno ali, para uma edificação, para algo mais simples. Existe, igual eu já mostrei para vocês, no template também vai com o modelo e também já tem uma aula no canal, mostrando como fazer projeto de terraplanagem, mostrando os níveis tal, a partir dos eixos de locação. Então é possível sim apresentar, não com a mesma especificidade que tem o Civil 3D, mas é possível fazer um projeto de terraplanagem aqui igual a gente faz em AutoCAD, só que de forma didática, de forma mais rápida e também com mais acertabilidade no quantitativo de material, tá? Então essa foi a aula, eu vou deixar o link do template na descrição. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler todas as dúvidas e vou trazer mais vídeos sobre esse assunto. E não esqueça de curtir o vídeo, deixar um joinha aí no vídeo e seguir o canal. Até a próxima.